Vamos lá. Eu estou usando Clavulin já faz 7 dias para o meu paciente e a infecção de origem endodôntica não cede. O que eu faço? Qual que é outra alternativa de antibiótico, já que eu estou usando o Clavulin, que já é um antibiótico usado para expectativa aí de resistência microbiana, né? Eu tô achando que eu tenho gram-negativos aqui, produtores de beta-lactamases, então eu já lancei um Clavulin e ainda assim a infecção está resistente e depois de 7 dias não consigo fazer CD. O que eu faço? Dou um outro antibiótico? O que eu faço com esse caso clínico? Muito bem, essa pergunta é extremamente importante, extremamente pertinente, que pode ser dúvida de muitas pessoas. Foi uma pergunta que a gente recebeu num comentário de um conteúdo aqui logo anterior, que a gente falou um pouquinho a respeito, né, de antibiótico de primeira escolha, como que funciona aí a nossa linha, a nossa tomada de decisão dentro, né, de um quadro de abscesso onde existe a necessidade de uso de antibiótico e esse paciente tem um abscesso de origem endodôntica, né, o que a gente... Que linha de raciocínio, então, para essa escolha da medicação? E num caso, então, onde vem essa pergunta, né, que estou usando por 7 dias, aí eu não sei o que eu vou prescrever aqui, né, que é uma possibilidade, já respondendo essa pergunta, uma possibilidade é a gente mudar um pouco aí a classe do antibiótico, né, partir às vezes para uma clindamicina, tá? Mas a questão vai muito além dessa, por isso que essa foi uma pergunta realmente sensacional e é uma dúvida que acontece mesmo bastante recorrente. Vamos pensar o seguinte, como que acontece, né? Qual que é o regime antibiótico que a gente propõe dentro de um quadro de abscesso de origem endodôntica? Primeira coisa, vamos lembrar, quando que a gente lança a mão do antibiótico? A gente lança a mão do antibiótico quando existem sinais de que esse paciente ele já tem algum envolvimento sistêmico, tá? Essa infecção ali, o organismo desse paciente já está perdendo as rédeas da situação, tá? Então você precisa do quê? De uma antibiótico terapia de suporte, tá? Dentro da endodontia, a antibiótico terapia ela é de suporte. Por que de suporte? Porque o que resolve a infecção não é um antibiótico, o que resolve a infecção é a mão na massa, são os procedimentos clínicos, tanto a drenagem cirúrgica, num paciente que chega especialmente com aumento de volume, né? A gente está falando aqui, pessoal, de casos, só para situar, tá? A gente está falando de casos de pacientes com abscesso, mas que podem ainda ser atendidos em ambiente ambulatorial, tá? Dentro do consultório. Não estamos falando daqueles casos que o paciente já está com dificuldade respiratória, com dificuldade de fala, de deglutição, já realmente aí com sinais de uma disseminação mais avançada e que já deve ser encaminhado para atendimento hospitalar. Isso daqui não entra na nossa conversa, tá? São aqueles pacientes que têm já um abscesso bastante evoluído, mas ainda estão em condições de ser atendidos em nível ambulatorial. Muito bem, então a proposta do antibiótico dentro de uma antibiótico terapia de suporte é o uso pelo tempo mais curto quanto possível, tá? Isso significa o quê? O paciente, primeiro, ele aparece no consultório, eu não vou prescrever um antibiótico para ele e falar, olha paciente, até daqui 7 dias a gente se vê porque eu preciso que isso daqui melhore, que desinfeccione, que reduza esse aumento de volume, porque até lá não consigo mexer de forma alguma, tá? É muito pelo contrário. Existe uma necessidade de uma intervenção, né, de um pronto atendimento, de uma intervenção imediata, tá? Nem que seja, poxa, o paciente já está começando com um pouco de trismo, tá difícil o acesso, drenagem cirúrgica. E aí, 24 horas ou 48 horas depois, você acompanhando e monitorando esse paciente, aí você parte para a intervenção endodôntica em si, em último caso. E num caso ideal, ao mesmo tempo em que você faz a drenagem cirúrgica, você também, na mesma sessão, faz o acesso aos canais e aí todos os procedimentos adequados, que a gente pode até falar aí num outro momento, né, a respeito desses procedimentos intracanal e do que a gente pode fazer ali, tá? Mas muito bem, então a antibiótico terapia tem esse lugar, tá? Como suporte a esses procedimentos técnicos a serem executados. Feitos os procedimentos técnicos, ou seja, a gente está atuando em remoção de causa, e na faculdade eu ouvia um professor falava assim, poxa vida, a gente tem uma baita de uma sorte. Por quê? Porque às vezes os nossos colegas ali de saúde, né, da medicina,
Às vezes ele não tem essa sorte de, naquele momento que ele encara um paciente com uma infecção, às vezes uma infecção de garganta, por exemplo, ele não tem necessariamente como fazer a remoção de causa ali. E aí sim ele depende do uso de um antibiótico. Então o protocolo do antibiótico, né, para o médico tratar uma infecção na garganta, ele vai ser totalmente diferente. A gente não pode pegar aquele protocolo e simplesmente transferir ali para um abscesso de origem endodôntica. Por quê? Porque a gente está atuando em remoção de causa. E ali a nossa causa, né, ali intracanal, ela realmente pode se tratar ali de uma carga microbiana bastante grande, bastante agressiva, patogênica, né? A patogenicidade aí dessa mistura, né, que você pode ter ali de micro-organismos, ela realmente pode ser bastante agressiva, e aí você pode realmente encarar casos aí de abscesso vindo disso que podem se tornar bem severos, tá? Muito bem, então diante disso, olha só, se você fez a drenagem cirúrgica, se você fez o acesso aos canais e o paciente está com antibiótico terapia de suporte, até quando que esse paciente mantém essa antibiótico terapia de suporte? Até a gente está usando por quê? Porque o organismo dele não está com as rédeas em mãos, né, para falar, olha, eu estou conseguindo dar conta do que está acontecendo aqui. Então o antibiótico ele entra até que ponto? Até o ponto que o organismo consegue retomar as rédeas, né, a respeito do que está acontecendo ali. Então ele começa o que? A reverter, né? Você não tem mais esses sinais e sintomas sistêmicos de que aquela infecção ela pode estar realmente num grau de disseminação maior, ou seja, aquele paciente ele cessa a febre, ele consegue se alimentar, a voz desse paciente muda. Então, se você está monitorando esse paciente, seja até a distância nesse primeiro momento, você vai conversar com o paciente, você vai ver que a entonação que ele está falando com você, ele fala assim, nossa, eu tô ótimo, tá inchado ainda um pouco o rosto, mas nossa, nem se compara, o paciente começa a rir sozinho, porque ele realmente passou por um quadro ali bastante severo, né, sem conseguir descansar, sem conseguir dormir, tá? Então, nessa hora, né, que você fala assim, poxa, o paciente, então, ele retomou as rédeas aqui da saúde, né, o corpo dele retomou as rédeas da própria saúde, nessa hora eu já posso considerar encerrar o meu regime, né, microbiano. O que eu estou usando ali de antibiótico terapia de suporte, aquilo já foi o suficiente. Então, diante disso, quando a gente fala assim, poxa, já estou usando o Clavulin já faz 7 dias e eu não consegui que essa infecção cedesse. Primeira coisa que a gente tem que analisar é assim, o que seria essa infecção ceder o suficiente para eu falar assim, olha, eu não preciso mais do antibiótico? Seria o paciente, então, parar de ter esses sinais sistêmicos. Aquela coisa, o paciente está voltando, ele falou, não, tá chato ainda, o dente está dolorido, né? Eu posso ainda ter um quadro sintomático, mas esse quadro sintomático não é o mesmo quadro que ele tinha antes, que me indicava uma disseminação de infecção, tá? Então são duas coisas diferentes, ok? E esse é um dos pontos super importantes para daí eu falar assim, bom, a infecção, ela cedeu, né? Cedeu sim. Por quê? Porque esse paciente saiu daquele quadro agudo. Que ele tem agora um quadro sintomático, que pode ser bastante incômodo, pode ainda ter um pouco de aumento de volume, pode doer o dente, às vezes, vou morder, o dente dói, o que mais? Sensível à palpação, dor, desconforto, isso daí tá me indicando que o problema ainda não foi resolvido, tá? Que o problema endodôntico, se é que é só endodôntico, e essa é uma das hipóteses para a gente manter na mesa também, ele ainda não foi resolvido. E não é o antibiótico, nem a troca de um antibiótico, tá? E nem, às vezes, um prolongamento, uma mudança de regime daquele antibiótico que eu tenho que focar para resolver aquela situação. O que eu tenho que focar são nas medidas locais. Então, se a questão é desse dente, mesmo, se não tem nenhum dente vizinho envolvido, nem outra coisa, nenhum outro problema de saúde que esse paciente tenha, se é esse dente, ponto, eu preciso, então, buscar o que nesse dente? É só endodôntico mesmo? Será que eu tenho envolvimento periodontal? Será que eu tenho uma trinca nesse dente e que aí ele não vai resolver nunca mesmo? Posso dar antibiótico, posso fazer o que for, daí nem com procedimento local nem nada, né? Aquela trinca que já está estendida, a gente está considerando uma trinca vertical, já se estendendo ali para toda a região radicular daquele dente.
Então, analisando isso, eu vou rever o que eu posso rever de medidas locais, tá? Se tem trinca, joia, já mudei meu planejamento aqui, é um dente que está condenado, então exodontia e implante. Se eu tenho algum problema associado, uma parte periodontal desse dente envolvida, o periodontista vai executar também um procedimento periodontal, tá? Não é simplesmente passar antibiótico também, vai passar outro antibiótico, não esquece. Executar, vai fazer remoção ali de cálculo subgengival e seja o que for. Se a questão, né, não é nada disso, pode ser a própria endodontia. Será que o que eu fiz já de preparo, poxa, eu já terminei, tá impecável a limpeza de todos esses canais desse dente? Eu acessei toda a anatomia desse dente, uma ótima nessa hora é um pedido de uma tomografia. Então a tomografia, eu já vou ter aquela visualização ali da anatomia, de toda a anatomia ali existente, acessível, né, que eu tenho condição, às vezes, de ser, eu já fiz todo o preparo, mas localizei ali, tinha um canal extra, ou tinha algum outro detalhe, ou um istmo, enfim. Revejo então, né, faço uma releitura do meu preparo, ok? Se é o caso, se for o caso, né, de ter detectado alguma coisa na tomografia, ou se por acaso não fiz ainda o preparo completo dos canais. Ah, não, eu só atendi esse paciente de urgência, só abri ali, coloquei um curativo, não tá bom? Não. Primeiro você tem que realmente remover todo esse fator endodôntico para daí sim você ver se aquele organismo vai se recuperar. Ou seja, você dá condições daquele organismo conseguir se recuperar, ok? Dá início ali ao processo, né, de redução aí conseguir, né, conseguir reverter esse processo infeccioso e dessa forma aí o paciente fica bem, ficar daí assintomático, tá? Não é só fora daquele quadro agudo mesmo de abscesso, mas um paciente daí que vai caminhar, né, para um dente aí que vai estar totalmente assintomático, ok? Então é sempre lembrar qual que é o regime que a gente usa, tá? Os protocolos de antibiótico que a gente lança a mão dentro da endodontia e para quê? Esse é um ponto crucial, certo? Agora, se realmente eu estou diante de um quadro que eu falo ali, opa, pera lá, isso daqui pode ser resistência microbiana, resistência, por exemplo, à amoxicilina mais o clavulanato, como é o caso aí do clavulin, então minha análise é totalmente diferente, tá? Por quê? Se eu estou falando de resistência, eu estou falando assim, aquele paciente que está naquele quadro agudo, abscesso mesmo, e aquele abscesso, ele está evoluindo, tá? Esse paciente está ficando pior. Ou ele não está ficando pior, mas ele está ali naquele quadro agudo, agudo, agudo e não sai desse quadro agudo. Eu já fiz ali tudo que eu sabia, já fiz tudo que era procedimento e esse paciente, ou seja, essa infecção provavelmente ela já tem um grau de disseminação que você nem vai dar continuidade desse atendimento no consultório, você já vai fazer encaminhamento desse paciente para atendimento hospitalar, tá? O quanto antes, porque aí a questão, né, são horas, não são dias, né, são horas que a gente tem que se preocupar para evitar a qualquer custo de colocar em risco a vida desse nosso paciente, tá certo? Então, é basicamente isso, a gente então analisar, lembrar, né, para que o antibiótico é usado dentro da endodontia, e diante disso poder julgar realmente, falar assim, olha, aqui é um caso de resistência antibiótica, né, e essa infecção está realmente em disseminação e seguindo um curso cada vez pior, ou não, né, ou saiu do quadro agudo e o que eu tenho aqui é um quadro sintomático, mas não é mais um quadro, né, de uma infecção aí disseminada, né, é mais de eu buscar que causas locais que eu posso ter aqui que está mantendo essa sintomatologia, tá certo? E se você quiser saber o que mais eu faço no meu consultório para os meus pacientes saírem realmente muito tranquilos, seguros, satisfeitos e felizes da vida, né, de poderem me recomendar, me indicar para outros pacientes, convido você a clicar no link que vai estar aqui, né, em algum lugar ou desse vídeo, algum botão aqui nesse vídeo, ou então na descrição aqui do nosso vídeo no nosso canal do YouTube e entrar para a nossa Endolovers VIP List. É totalmente gratuito, tá ok? Deixa seu like, é muito importante também para eu saber que esse vídeo te ajudou. Encaminhe isso daqui para os seus colegas, deixa suas dúvidas, é muito importante. Vocês viram o quanto de coisa legal que a gente conversou aqui hoje, de coisa extremamente importante, em função de uma pergunta muito legal mesmo,
né, uma colocação, um compartilhamento aí de uma colega que foi muito bacana e é realmente uma dúvida bastante recorrente entre os colegas, né, essa questão aí dos protocolos de antibiótico e desses quadros que realmente requerem muito mais nossa atenção, né, com todo o motivo do mundo, porque a gente está falando ali, né, da saúde, do risco à vida do nosso paciente. Tá ok? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.